Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Estamos no culto da família, abrindo as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, com o tema Cristo, a esperança que transforma. Seja muito bem-vindo a participar conosco deste texto, que diz assim: se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor se faz presente nessa casa. Eu posso sentir, ouvir a tua voz, sentir o mover do teu Espírito Santo neste lugar, desde o primeiro louvor. E eu sei que verdadeiramente o Senhor tem cuidado, o Senhor tem operado em cada detalhe da nossa vida. Em cada detalhe do nosso cotidiano, o Senhor tem operado, o Senhor tem estado. E o Senhor vem me trazer luz novamente a esta palavra. O teu Espírito me contemplou e trouxe, meu Deus eterno, confronto mediante esta palavra. Confronto este que eu não pude me render. Então, Deus, eu quero clamar por este mesmo Espírito que me tocou, por este mesmo Espírito que me iluminou, que Ele possa ter liberdade nesta manhã em falar mais alto a cada coração. Que o eu se cale, que o teu Espírito, meu Deus, possa deliberar sobre cada coração contrito. Eu não sei como essas pessoas chegaram aqui. Eu sei, meu Deus eterno, que apertado meu coração estava, e esta palavra me trouxe paz. Da mesma forma, Senhor, que a pessoa que tem vindo até este lugar em busca de resposta, em busca, meu Deus, de alívio, em busca, meu Deus, de direção, o Senhor possa dispensá-la, não de mãos vazias, mas que essa palavra possa produzir efeito, pelo qual está sendo mandada nesta manhã. É tudo que nós clamamos e desde já te agradecemos. Você vai se assentar e aplaudindo e glorificando essa presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. O ato de esperar já não é algo bom. O ato de nós estarmos aflitos, porque aflição quer dizer exatamente isso. Agonia pela espera de algo, sabe, algo que te foi prometido e você fica ali agoniado, isso sabe, te traz conflitos internos, te traz aflição de alma e de espírito, sabe, aquilo que você não consegue explicar para ninguém. As pessoas até mesmo te olham e questionam, mas por que você está desse jeito? Se levanta, rapaz. Chega até no ato de dizer, mas por que você não sorri mais? Você mudou. Ato de esperar. E quando se fala da esperança, essa palavra esperança é o ato de esperar e ansa. Ansa quer dizer ter propriedade na espera. Não é algo ilusório, não é algo que você, sabe, porque alguém falou. Não, você tem certeza da sua espera. Só que nós não fomos feitos com esse tento da espera, nós não fomos criados com esse tento da espera, então nós nos afligimos. Uma das situações mais corriqueiras na vida de um ser humano, e que muitas vezes a leva a este conflito, muitas vezes o leva para esse, sabe, para essa dependência, ou esperar o afago de alguém, ou talvez o entendimento de alguém. Vamos colocar, eu acho que para o ser humano a pior coisa que tem é você perder um ente querido. Não há palavras que você possa dizer que possa confortar o coração de alguém nesse momento. Você pode chegar lá, os meus sentimentos, os meus pêsames, mas você nunca vai perscrutar a alma daquela pessoa e saber o que ela está sentindo. E de repente nós nos deparamos com Jesus, do qual ele foi deliberado, ou melhor, ele foi
a presença dele nesta terra, ou a vinda dele nesta terra, foi profetizada pelo profeta Isaías. Ele fala sobre um Messias que viria, sobre a unção de Deus, que o Messias quer dizer exatamente isso, ou ungido. E a unção estaria sobre ele para lidar com todos esses embates do nosso cotidiano. O Espírito do Senhor está sobre mim para pregoar boas novas. Isso se falava do Messias. Quando Isaías aparece pregando esta palavra, as pessoas começam a ter um tempo na sua vida de espera. As pessoas passaram a almejar este momento de encontro com esse Messias, que traria toda a deliberação para a alma, sabe? Para essas as questões mal resolvidas. E como eu disse, um dos piores momentos da vida de um ser humano é perder um ente querido. Mas esse Jesus teria solução para este momento. O Espírito do Senhor estaria sobre ele para resolver também essas questões emocionais. Os anos começam a se passar a partir da profecia de Isaías. As pessoas começam a contar cada vez mais e mais com a vinda deste Messias. Quando ele virá, gerações se passaram aguardando a vinda deste Messias. 732 anos se passaram. Eu não sei quanto tempo você tem esperado alento para o teu espírito e para a tua alma. Eu não sei quanto tempo você tem orado sobre este negócio, mas ele virá e não tardará. 732 anos depois, João Batista se levanta no deserto dizendo: eis que é chegado o reino dos céus. Porque para aqueles homens daquela época, o que se passava naquele momento era isso. Era um povo que tinha perdido muitos dos seus haveres. Eram pessoas que tinham perdido os seus familiares, porque eles passaram a se endividar a partir do momento que eles andaram errante diante de Deus. A partir do momento que eles deixaram de dar, adoração exclusiva a Deus. O que acontece? Deus se afastou deles, porque antes o Senhor já tinha falado: eu vou honrar quem me honrar. A gente pode andar errante muitas vezes, porque nós somos pecadores, e a Bíblia fala que ele olhou para a terra e não viu um justo sequer. Você pode andar errante diante de Deus, ele vai ter misericórdia, porque diz que a palavra mesmo diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã. Mas uma coisa é você andar errante fora do relacionamento com ele. Este povo perdeu o relacionamento com Deus, estavam andando errantes. Sabe o que acontecia quando eles andavam errantes? As nações circunvizinhas entravam, roubavam as suas provisões, tomavam as suas mulheres, levavam os filhos deles cativos. E o momento que está se dando agora, quando João Batista aparece pregando, eles são colônia de Roma. Os romanos tinham dominado tudo os seus haveres. Eles já não tinham mais propriedades, tudo pertencia a Roma. Aí as pessoas se indignavam, e começaram a cobrar cada vez mais, até mesmo de Deus. Cadê o Messias? Porque para eles o Messias não era apenas um ungido, para eles era alguém que iria reinar sobre eles, para eles era um redentor, ou seja, é aquele que vai pagar a minha dívida, ou seja, é aquele que vai governar sobre nós, vai ser um revolucionário, vai nos liberar, vai nos libertar dos nossos inimigos. Eles nutriam isso dentro deles, dizendo: quando o Messias vier, vocês vão ver. Eles nutriram isso. E quando João Batista aparece pregando, essa questão da espera pelo Messias começa a renascer dentro deles. Agora é chegado o momento, passou-se tantos anos, talvez a geração do meu tataravô, dos meus tios, não conseguiram, viver essa promessa, mas eu vou viver, o Messias está chegando. João Batista, ele passa 10 anos pregando, 10 anos no deserto, se preparando para anunciar o Messias.
E quando o Messias finalmente aparece, João anuncia: eis que este é o que eu falava, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não somente a multidão, mas também os discípulos de João se alegraram com isso, ao ponto de dizer: João, você não dá licença para nós? Eu quero seguir este homem. Eles passam a seguir Jesus. João dá o deliberar: pode ir, pode seguir o Messias, seja seguidor dele, o que importa é que ele cresça e eu diminua. Só que João Batista, ele continua pregando. Não é porque o Messias veio que ele deixou de pregar, ele continuou pregando. E agora o alvo de João Batista passa a ser Herodes. Herodes Antipas era quem governava, ou era para ser, o governante dos judeus. Mas por conta de andar errante também, o Senhor lhe tirou. Ele era apenas uma figura lúdica. Ele tinha um título de rei, morava num palácio, mas não governava nada. Quem governava eram os romanos. O domínio era dos romanos. Ele passa a ser uma figura lúdica. Por quê? Porque ele andou errante diante de Deus. E João Batista passou a apontar esses erros. Ele começou a dizer: olha, rapaz, você é um errante. E Herodes Antipas começa a se indignar com aquilo. Mas por que você está falando isso diante de todos? Porque você pegou a mulher do teu irmão. Você matou o seu irmão para ficar com a mulher dele. Essa mulher é conhecida como Herodias. Ela começa a se incomodar com a fala de João. Herodes Antipas, por temor, porque ele ainda tinha um temor a Deus, ele meio que, não fazia questão das palavras de João Batista, mas Herodíades, ou Herodias, ela começa a se incomodar cada vez mais, e ela fica buscando oportunidade, ela passou a vigiar os passos de João Batista. Um dia eu vou te derrubar e vou fazer você pagar todas essas palavras, esse desrespeito que você tem falado, a respeito da minha pessoa e do meu marido em meio ao povo. E um dia chega essa oportunidade. Abra sua Bíblia comigo. Em Marcos, no capítulo 6. E eu quero ler do 27 em diante. Como eu disse, Herodes tinha ainda um certo respeito por João Batista. Mas por conta que Herodíades começou, a detestar a presença de João Batista, ele teve que prendê-lo. João Batista preso, mas por vezes à noite, escondido, Herodes Antipas ia lá na cela se confidenciar com ele, pedir a direção de Deus para ele. Mas uma coisa é pedir a direção de Deus, outra coisa é andar na direção dele. Ele ia à noite, só que um dia ele está emocionado porque ele fez aniversário. E para agradar, Herodias providencia uma festa muito grande. Chama todos os reis ou os sábios, os poderosos da época, e providencia aquela festa para Herodes. Ele está muito emocionado, e como presente principal, ela ensaia a própria filha para fazer uma dança para ele. Ela se coloca no meio do salão, no ápice da festa, e começa a dançar para Herodes. Herodes fica tão emocionado com aquele momento, porque era o dia dele, ele estava sendo contemplado, ovacionado por todos. A menina começa a dançar e ele se emociona ao ponto de chegar para ela: você dançou tão lindamente, que você pode me pedir o que você quiser. Até metade do meu reino eu te darei. Neste momento, a menina não sabia o que pedir mesmo. Então ela se confidencia com a mãe: mãe, o que eu peço? Herodíades viu a oportunidade de se vingar de João Batista. Ela disse: peça a cabeça de João Batista numa bandeja. E assim, nós vamos seguir a partir do versículo 27, que diz assim, capítulo 6 de Marcos, versículo 27. E enviando logo o rei, o executor,
mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João. E ele foi degolado na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu à jovem, e esta à sua mãe. Contrariado, Herodes fez isso. Porque ele sabia que Deus o iria pesar a mão por isso. Mas ele fez. Porque a palavra de um rei não pode ser revogada. Quando os discípulos, ou os seguidores de João, que agora estavam na caminhada com Cristo, eles ficam sabendo da morte. No versículo 29 é o que acontece. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram e tomaram seu corpo e o puseram num sepulcro. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. É aquele momento que eu falei. Você perde um ente querido, você não consegue lidar com essa dor da perda. Qual que é o ímpeto de uma pessoa? Você já foi num velório que a pessoa acabou de perder o ente querido? Ela começa a contar toda a história de vida daquela pessoa. Eu me lembro que em certa feita eu fiz isso, fiz aquilo. Ainda ontem eu falei com ele, eu falei com ela. Em tal dia eu fui a um passeio e tal, assim, ele conta a vida daquela pessoa. Os discípulos estão passando por esse momento de perda e eles vão ao lugar certo, eles vão a Jesus. Eles contam tudo o que tinham feito com ele. Contam que a vera de acabar de acontecer, acabamos de sepultar Jesus. Aí de repente alguns céticos pensam, Jesus não está nem aí para a sua perda. Engano seu. Jesus, ele veio exatamente para sanar a minha e a sua dor. Eles chegaram no momento deles, imprescrutável da alma, com a dor na alma. Olha o que Jesus faz no versículo 31. Ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo de comer. Pessoas que talvez se eles fossem falar da dor deles, da perda deles, as pessoas iriam dar de ombro. Eu estou comendo, eu estou bebendo, eu estou ocupado, vai viver a sua dor longe daqui. Jesus, não, vocês precisam de descanso. Vem aqui, eu vou reservar vocês, vamos para um lugar deserto. Aqui fica a primeira lição para mim e para você. Deus nunca age com indiferença à minha e à sua dor. O mundo pode não entender, mas Ele te entende e Ele tem te guardado. É por isso que Ele pede lá com Paulo, confessa diante do Senhor, fazei conhecido as vossas petições diante dEle, Ele guardará os teus sentimentos. Deus se importa comigo e com você. E Jesus tinha um lugar especial para ir com eles. No versículo 32, e foram sós num barco para um lugar deserto. Um momento como esse de perda, você quer ficar sozinho mesmo. Deixa eu te reservar aqui, vamos à parte. É o momento do particular com Ele. É aquele momento que você entra num quarto choroso, mas quando você sai radiante. O que aconteceu? A paz que excede todo entendimento humano. Jesus sabia do que eles precisavam. Olha, nem fala mais nada. Eu sei do que vocês precisam de descanso. Talvez você tenha esperado por tanta coisa nessa vida. Talvez você veja aqui na esperança de conseguir isso, conseguir aquilo, o relacionamento de alguém, a proximidade daquele ou do outro. E Deus está falando, e Jesus falou naqueles dias, eu sei exatamente do que vocês precisam de descanso. Só que iguais aqueles homens, iguais aqueles discípulos que sofriam aquela perda, Jesus sabia que tinha muito mais. Olha só, vamos continuar a leitura aqui. Versículo 33. E a multidão viu-os partir, e muitos conhecerem, correram para lá, a pé de todas as cidades,
E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus entendia que não somente os discípulos, mas toda aquela nação necessitava de algo da parte de Deus. Jesus começa a olhar e ver que eles são como ovelhas que não têm pastor, eles estão desarraigados, desesperançados, já não criam mais, que um novo poderia acontecer na vida deles. Jesus começa então a lhe ensinar que muitas vezes o que se passa na minha e na sua vida, muitas perdas que nós vivemos, é para nos ensinar. Mas seria Jesus tão tirano se utilizar de uma dor? É para me ensinar. É para me ensinar. Jesus, ele começa a ensinar aqueles homens. E o ensinamento dele, as pessoas ficam tão ligadas. E enquanto ele está falando ainda, ensinando sobre o reino dos céus, vocês vão observar lá no Sermão da Montanha, ele fala sobre o reino dos céus. E ali começa a se mostrar diante dos olhos dele algo que eles não conheciam, ou melhor, muitos daquela geração não tinham vivido ainda, que era um governo justo. Um governo para todos. Sabe? Eles começaram, enquanto Jesus falava sobre o reino, eles começavam a nutrir dentro dele: eis aí o Messias. A pessoa que nós esperávamos, que vai nos libertar das mãos dos nossos opressores, aquele que vai pagar a nossa dívida, o nosso Redentor. Eles começaram a nutrir isso dentro dele, e a mensagem começou a ficar cada vez mais interessante. E como que você sabe disso, pastor? A Bíblia vai falar que começou a ficar tarde. Eles não tiveram pressa de sair da presença de Jesus. Quanto mais Jesus falava, mais eles estavam ali fixados, ouvindo cada palavra. Talvez pessoas que passavam indiferentes por ele, não trocavam uma palavra, mas Jesus, ele começou a falar, e começou a mover aqui dentro. E eles começaram a nutrir aquele sentimento: aleluias, Jesus é o Messias. Vamos comigo em João, no capítulo 6. João capítulo 6, vamos ver o desenrolar dessa história. Capítulo 6, a partir do 4, diz assim: a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E Jesus, levantando os olhos, viu que uma grande multidão vinha ter com ele, e disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus, mesmo sem você falar muitas vezes, porque às vezes você você é convidado para um culto, um momento de oração, onde você tem que realmente confessar as suas culpas a Deus, onde você tem que fazer as suas petições, o seu clamor a Deus, e muitas vezes eu sei que pela opressão, ou um momento de perda, ou talvez um momento como aqueles dos discípulos, a voz embarga, você não consegue dizer uma palavra. Jesus sabe da minha e da sua necessidade. Ele olhou para aquela multidão, ele sabia que eles precisavam comer, porque como eu disse, eles estavam sendo oprimidos por Roma. As provisões eram mínimas, porque o que sobejava para eles, muitas vezes os cobradores de impostos levavam. Ah, não tenho como pagar, me dá aí o seu filho, ele vai trabalhar como escravo até pagar a sua dívida. Muitos ali estavam vivendo essa situação, e Jesus olha para eles e fala: não, eles precisam ser alimentados. Então ele olha para Filipe: como nós vamos alimentar esse povo? Versículo 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um tome um pouco.
nós como igreja, ou nós como, sabe, evangelistas deste novo século, fomos chamados para alimentar pessoas. E às vezes nós queremos fazer conta do preço. É muito alto, o que ele está colocando aí, que é isso? Jesus, o Senhor está falando para nós alimentarmos eles. 200 dinheiro de pão não vai dar. Muitas vezes nós queremos condicionar o nosso ministério. É muito alto. Mais um culto, mais uma reunião. Nós somos chamados para isso. E você vai ver no decorrer do texto. Outro, versículo 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Porque muitas vezes quando eu condiciono o meu ministério, achando que é caro o preço que eu pago, aí Deus levanta um humilde lá que tem tão pouquinho. 5 pães e 2 peixinhos, aí você até menospreza, mas o que é isso aí para tantos? Né? Nós vamos aprender que o pouco na sua mão continua sendo pouco, mas nas mãos de Jesus, aleluia. Versículo 9, ou melhor, quando ele ouve que está um rapaz ali com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha o que Jesus fala no versículo 10. Ele disse: Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, homens em número de quase 5.000. Percebam que está bem específico aqui. E parafraseado, porque há um ponto final depois de homens. Ele mandou assentar quem? Os homens. Quando Deus tem que operar um milagre na minha e na sua vida, ou na vida de quem quer que seja, que vocês estejam buscando, Ele não precisa da minha ajuda. Ele fez aquela pergunta a Filipe para o experimentar. Ele sabia o que ele ia fazer. Ele não estava falando para Filipe fazer alguma coisa. Então ele fala: manda assentar os homens. Por que os homens? Porque o homem é quem tem esse senso, sabe, resolutivo da coisa. Ele vê um momento difícil, deixa eu resolver, eu corro aqui, corro ali, pego empréstimo ali, eu vou e me acabo. Jesus está falando: ei, senta. Quase 5.000 se assentaram. Quando aqueles homens se assentaram, no versículo 11, Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Quer receber vitória? Descansa. Para de tentar ajudar a Deus. Se assenta. Primeiro quem recebeu foi quem estava assentado, descansando, esperando nele. Mas como que foi esse assentar? Simplesmente se jogou, não estou mais nem aí para a vida, não preciso estar nos trabalhos mesmo, porque Deus vai fazer por mim. Não, porque você vai ver lá em Marcos, que esse assentar foi organizado. Os discípulos organizaram de 100 em 100 e de 50 em 50, para receber de Deus tem que estar com a casa em ordem. Tem que descansar, mas tem que estar em ordem. Não é de qualquer jeito. Não precisa ajudar ele, mas tem que estar em ordem. Primeiro os que estavam assentados em ordem foi quem recebeu. 12. E quando estavam saciados, disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Começa a guardar o que Deus tem feito na tua vida. Não deixe se perder, não. Faça um testemunho sobre o que Ele tem feito. Jesus pediu: guarda aí. Versículo 3. E recolheram, 13. E encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobejaram aos que haviam comido. Ou seja, 12
cestos. Aquilo que alguém delimitou na vida de um rapaz que era pouco, quando foi colocado na mão de Jesus, se multiplicou a tal ponto de sobrar 12 cestos. Talvez até hoje você tenha andado de um lado para o outro. Você tem reconhecido a situação, realmente está difícil. Deixa eu tentar fazer alguma coisa. Para de tentar. Conserta o teu viver com Cristo. Conserta o teu altar com Cristo e espera. Porque quando estiver na mão de Jesus, você vai ter com sobra. Enquanto você estiver tentando de um lado para o outro, você vai se endividar como aquele povo estava. Sabe, sem provisões, perdendo a própria casa, porque os filhos estavam sendo levados cativos. Mas uma vez que eles sentaram, descansaram no Senhor, a provisão veio e veio sobrando. O problema é que quando Jesus opera esse milagre, as pessoas já estão cheias desta presença. Jesus está falando e na visão deles, eles já estão observando lá um rei diante deles. Está aí, 732 anos nós esperando, mas vai valer a pena. Ele já multiplicou o pão para nós. Vamos fazer dele rei agora. Nós vamos ser libertos agora da opressão de Roma. As nossas dívidas, os nossos filhos vão voltar para casa. É fato isso. Olha só o versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Jesus, quando ouve aquele ovacional do povo, porque pensa, é um grito da alma. É um grito do Espírito dizendo: eu estou vendo diante dos meus olhos o fruto da minha esperança. Eu estou vendo diante dos meus olhos a minha redenção. Eu estou vendo a minha dívida paga. Eu estou vendo o meu coração livre. Era motivo ou não para fazer ou entronizar essa pessoa. E aí leva um pensamento para mim e para você. Com que sentido nós temos ido numa casa como essa? Por que nós temos ido buscar Jesus? Será que é só para Ele nos livrar das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas dependências? Será que é só por isso? Aqueles homens, quando viram multiplicação de pão diante dos olhos deles, eles falaram: não, esse é daí, vamos fazer dele rei. O problema de você fazer isso é que você pode entronizar pessoas erradas na tua vida. Ah, porque me deu esse negocinho aqui. Tem muitos governos fazendo isso por aí, sabe? Em troca do pão que perece. Só que Jesus, Ele não veio para trazer apenas o pão que perece. Ele veio para dar vida, e vida em abundância. Então Jesus, quando Ele se vê ovacionado naquele momento, sabe, esse homem é bom mesmo. Era tudo que nós esperávamos, vamos fazer dele rei. Jesus resolve se retirar. Só que antes de se retirar, olha o que acontece. Vamos lá em Mateus, capítulo 14. Eu estou trazendo alusão entre os 3 evangelhos, ou os 4 evangelhos, né? Para ficar bem entendido as entrelinhas dessa história. Mateus 14, versículo 22. Jesus sabia que não era o momento dele ser entronizado para aqueles homens. Ele sabia que para aqueles homens, ele não tinha que ser entronizado ainda. Por quê? Porque eles não tinham entendido o propósito da vinda de Cristo. Assim como muitos de nós não temos entendido o propósito da salvação dele na nossa vida. Nós achamos que ser salvo é vir aqui e ter tudo bem na nossa casa. Ter tudo, sabe, tudo de vento em polpa na nossa casa. E às vezes não. A salvação é padecer por Cristo, porque quando Ele diz lá na frente: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. No mundo tereis aflições. Nem sempre é o deliberar de boa fase na nossa vida, às vezes é a pior delas, mas a certeza de que um dia nós vamos descansar com Ele.
Eles confundiram tudo. Então Jesus falou: não é o momento, deixa eu me retirar deles. Só que há um outro problema para Jesus. Aqueles que estavam seguindo com ele já há cerca de 1 ano e meio, os discípulos, aquele que ele tinha acabado de providenciar para eles descanso, porque eles tinham acabado de perder João Batista. Eles começam a ver que aqueles discípulos também estão contaminados, sabe, com essa crença. Nós também precisamos entronizar esse Jesus. Porque os discípulos olhavam para Jesus naquele momento e viam ele como revolucionário. Sabe, o rei, o Messias que veio para libertar-nos das garras opressoras dos romanos, dos nossos inimigos. Eles viam ele como um rei revolucionário. Ah, era isso mesmo? Como é que Pedro andava com uma espada? Eu vou ser o primeiro guerreiro a estar do lado de Jesus, quando entrar em Jerusalém para desbaratar os romanos. Eles não tinham entendido ainda quem era Jesus, e talvez eu e você também não estamos entendendo ainda. Então Jesus precisa mostrar a eles qual é o propósito da sua vinda. Então, antes dele se retirar da multidão, ele teve que forçar aqueles homens a fazer alguma coisa. Olha só, capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus a seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. Os discípulos não queriam ir. Os discípulos estavam emocionados com aquele momento. Talvez o mais enérgico deles, Pedro, vai: mas Jesus, esse é o momento, o povo te ama. Esse é o momento, Jesus, vamos levantar agora aqui como um grande exército. Olha só quantas pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Olha só quanto o Senhor já tem. Jesus pega e o obriga: olha, entra no barco. Mas eu não quero. Entra. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Por que Jesus foi fazer isso? Ele despede a multidão. Ele obriga os discípulos a entrarem num barco. E ele sai à parte sozinho ao monte para orar. É por causa de um momento que eu e você muitas vezes temos na nossa vida. E principalmente aqueles que têm ministério. Muitos têm se perdido neste momento. Sabe, quando você traz uma palavra, ou quando você canta um louvor, nossa, que palavra, que louvor, a pessoa se enche, ela começa a dizer: eu sou bom mesmo. Só que a palavra é maior que o pregador. O louvor é maior que o cantor. Porque tudo é para ele, por ele e por meio dele. Ah, mas era Jesus. Jesus naquele momento ele estava como homem na terra e ele sabia: eu preciso vigiar. Tem muita gente querendo fazer propósito por aí. Eu senti, vamos fazer um propósito assim, propósito assado. Mas na hora de vigiar, não vigia. O momento de fechar as brechas, que é isso. Jesus, quando ele chama os discípulos à parte, lá no monte Getsemane, o que ele faz? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Antes de orar, antes de firmar propósito, vigia. É de Deus orar, é de Deus jejuar, sim, mas vigie primeiro. Porque você pode estar jejuando pelos seus próprios embates e discussões. Vigia. Quem se assenta na tua casa, quem está do seu lado, vigie. A primeira instrução de Jesus para eles foi essa: vigia e ore. Então Jesus foi orar, porque ele sabia desse ímpeto. E esse momento de orar é de entregar-se a Deus, ao propósito de Deus. Ainda não é chegada a minha hora. Só que chega o momento da oração de Jesus, que ele está orando, e o Espírito começa a conduzir ele. E aí está um outro segredo para mim e para você: a oração transpõe barreiras. Olha só, vamos lá. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só.
E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus, ele estava em terra firme. O barco já estava em alto mar, porque a extensão desse mar, ou desse rio que eles estavam atravessando, é de 21 quilômetros de uma ponta a outra. Lá em João vai dizer que o barco já estava a 15 estádios de distância, cerca de 5,5 quilômetros. Ou seja, era algo que, se o barco fosse a pique ali, eles não tinham como, na braçada, voltar em terra firme. Só que Jesus está em terra firme, e ele está em espírito, vendo a luta que eles estavam passando. É aquilo que eu falo, a sua oração transpõe barreiras. Você é capaz de enxergar, aleluias, o íntimo, o profundo. E Jesus, ele está vendo esse momento dos discípulos. Aí muitos agora céticos podem olhar para mim, pastor, mas ele obrigou os discípulos a entrar num barco, falou para eles passarem para outro lado, e de repente um vento se levanta, o mar fica revolto. O que Jesus queria? Matar eles. Não, Jesus quer trazer para mim, para você, assim como foi para eles, experiência e conhecimento de quem Ele é. Tem coisas que se levantam, como nós ouvimos aqui domingo passado, do nada. E você fica sem entender, mas como que se levantou isso agora? Porque assim é o vento. Jesus estava vendo que o vento era contrário. Você vê de onde o vento vem? Não, e é de repente. Levantou-se aquele vento contrário, e você não entende, mas por que essa pessoa se levantou contra mim? Nós estávamos de bem. Por que essa situação se levantou? Oh Jesus, eu estou fazendo a tua vontade, porque os discípulos, mesmo que contrariados, estavam fazendo a vontade de Jesus. Mas o mar se levantou, o vento se torna agora contrário. O que Jesus queria fazer com eles? Vamos continuar a leitura. Versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Quando nós estamos num momento como esse, quando estava tudo indo bem na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, quando não tínhamos embate com ninguém, o nosso ministério estava de vento em popa na igreja, né? Mas de repente levanta-se um vento contrário, o mar fica revolto, você fica puxando pela memória, o que foi que provocou isso? Por quê? Aí você começa a caçar motivos, aí na sua vivência, começa a caçar motivos, você começa a puxar pela memória. E quando isso acontece, acontece o que aconteceu com esses homens. Eles estão lá num barco sendo açoitados pelas ondas, o vento está sendo contrário. E Jesus percebe esse momento deles, assim como Ele tem percebido a minha, a sua caminhada. Ele não está indiferente à sua caminhada, Ele sabe o que você tem passado, sabe o que você tem colocado diante dEle, sabe de tudo que você tem pedido para Ele. E Ele está tentando se aproximar de você neste momento, através dessa luta. Talvez você não entenda por que isso se levantou, é Ele se aproximando de você. Os discípulos, quando veem aquele momento, e Jesus indo em direção a eles por cima das águas, porque Jesus, Ele está acima dos nossos problemas, acima dos nossos embates, Ele é maior, não há impossível para Ele. Jesus está tentando passar adiante deles, faz tempo que Jesus está tentando chegar de frente a você, e você tem enxergado Ele como um fantasma. Sabe, a gente fica tão saturado das coisas que acontecem, que até mesmo o aproximar de Jesus da nossa vida, a gente pensa que é um fantasma. Aí a gente fica gritando de medo, e tudo vai dobrar joelho, sabe, tudo vem aqui no pastor, ora por mim, porque está difícil. Os discípulos estavam dessa forma, com medo, sabe, estou vendo alguém andar sobre o mar, estou com medo. 27, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Essa luta, essa dificuldade, sou eu, não temas. Ele está andando sobre as águas e dizendo: sou eu que estou fazendo isso.
Talvez você não esteja entendendo nada. Jesus, quando permite um momento desse, a minha e a sua vida, Ele quer apresentar um Jesus que eu e você não conhecemos ainda. Aqueles homens, até aquele momento, ele está crendo que Jesus veio para revolucionar, veio para sarar todas as minhas dores. Só que Jesus é muito mais que isso. O que Jesus está fazendo naquele momento é apresentar um Jesus para ele, ou um poder que eles ainda não conheciam. Aleluias. Olha só. Pedro ainda fica cético no versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Tem coisas que bem, sabe, mesmo estando explícitas aos nossos ouvidos, nós não entendemos. Deus já enviou o profeta, já enviou um ente querido, já enviou um parente seu, e nós não entendemos ainda. Será mesmo Jesus? Jesus já falou para não temer, que é Ele que está fazendo tudo. Existem tempestades na minha e na sua vida, existem ventos contrários na minha e na sua vida, que não é para te matar, não. É para te fazer crescer e enxergar um Jesus muito maior do que o que você conhece. E Pedro, nesse momento, ele se tornou ousado, porque ele disse: se és tu mesmo, Senhor, me manda descer do barco e andar também nas águas. Porque Pedro está entendendo, como muitas vezes eu e você não entendemos, que andar com Cristo é andar em cima das dificuldades, é desfilar em cima dos problemas, em cima das falácias, das fofocas, e andar, aleluias, rumo a Cristo. E Jesus então fala para ele: vem, Pedro. É para isso que eu estou aqui, é para resgate. Agora você está me conhecendo de outra forma. Eu vim para te resgatar, eu vim para te fazer andar em lugares altos. Pedro então desce do barco, ele começa a andar. E aqui fica outra para mim e para você. Quem tem ousadia no Senhor vive o que ninguém vive. Os outros ficaram no barco temerosos ainda. Eu vou nada. Eu estou enxergando como um fantasma, eu vou até ele, nada. Mas Pedro é ousado, ele fala: eu vou. Ainda que não esteja claro aos meus olhos, porque muitas vezes é isso. O vento contrário é tão grande, sabe, a revolta do mar é tão grande que você não consegue enxergar com precisão. Você ainda não está vendo a luz ao fim do túnel, mas você sabe que Jesus está lá, então continue andando. Pedro então desce do barco. Aleluias. E no versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, chamou dizendo: Senhor, salva-me. É um momento de ousadia, é um momento de intrepidez que vai te fazer descer do barco. Você vai começar a caminhar rumo ao Senhor. Só que aqui fica um alerta para mim e para você: não dê ouvido aos ventos. O que seriam esses ventos na minha e na sua vida? O que seria esse mar revolto? Talvez alguém possa denotar na sua mente: são os problemas, são as dificuldades, também pode ser. Mas este mar revolto e os ventos contrários está aqui dentro da sua cabeça. Sabe, é as suas delimitações que você mesmo coloca ao poder de Deus. Bastou uma fala, bastou, sabe, uma oposição, você já começa a falar: é melhor deixar isso para lá. Sabe o que acontece nesse momento? Pedro começa a afundar. As palavras contrárias começaram a entrar no coração dele, ele começou a afundar, porque ele tirou os olhos de Cristo. Mas ainda assim, neste momento, Jesus teve misericórdia, foi até ele, estendeu-lhe a mão. 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O Senhor está nos revelando aqui que o poder de sair desse mar revolto, esse mar de dúvidas, esse vento de contrários que está vindo na nossa vida, está no poder da nossa fé, em continuar caminhando para Ele.
seguindo rumo a Ele. Não olhe, tenha fé. Pastor, como eu posso ter isso? Como eu falei na sexta-feira, eu falava com um jovem. E ele falava, pastor, eu não ia nem vir hoje. Só se esse outro jovem não passasse lá em casa, eu não ia vir. Eu não tenho força. E eu falei para ele, olha, é o seguinte, não deixe de vir. Porque a cada vinda que você está aqui, a cada palavra que você ouve, é a sua fé sendo aumentada. Só é possível viver neste mundo tão tenebroso por fé. A Bíblia vai dizer que o justo viverá por ela. Como é que eu aumento isso? A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da quê? Da palavra, do Evangelho. O que é o Evangelho? Boas novas. É algo que eu acredito muitas vezes que as pessoas falam, mas Deus, ou Jesus, Ele veio trazer boas novas. E como é que eu faço isso? Clama a mim, como diz lá em Jeremias, e responder-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe ainda. Este momento de Pedro estava acontecendo isso na vida dele, porque Jesus queria se apresentar como novo na vida dele. E nesta manhã, pode ter certeza que você vai sair daqui enxergando Jesus de outra maneira. Ele não é só o sanar dos meus problemas, não é só a cura, não é só o reaproximar dos meus entes queridos, não, Ele é muito mais que isso. Aleluias. 33, então aproximando-se ele, entraram no barco, estavam no barcos, e adoraram-no, dizendo, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Eles não estavam conhecendo Jesus como o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram a terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar reconheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que aos menos eles pudessem tocar a orla de suas vestes. E todos os que tocavam ficavam sãos. Eles conheceram Jesus que eles não conheciam ainda. Percebe? Jesus permitiu todo um processo. Obrigou-os a entrar num barco que passaria por um mar revolto, que passaria por ventos contrários, para se apresentar um Jesus que veio para salvar e buscar os que se haviam perdido. Ele não veio só para trazer comida para mim e para você. Ele não veio só para curar a minha e a sua vida. Ele veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Quando os discípulos entendem isso, eles descem em terra e agora eles começam a buscar. Eis aqui o Cordeiro. E diz que as pessoas chegando a ele imploravam para tocar pelo menos na orla. Eu não sei quais as suas condições hoje, mas se você veio com essa força para tocar pelo menos na orla dele, aleluia, você vai sentir sair virtude sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre esses ventos contrários, porque quando Jesus entra no barco, o que acontece? O vento se acalma. Eles ficaram tão surpreendidos com esse momento que eles começaram a dizer entre eles, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Se você não conhece Ele ainda como Filho de Deus, está na hora de você viver experiências com Ele. Está na hora de você entender que esse processo todo na sua vida, até hoje, talvez você não tinha entendido nada. Foi para você conhecer um Jesus que talvez você não conheça ainda. Se ficou clara essa mensagem para você, eu peço que você se coloque de pé, aplaudindo o nome do Senhor Jesus.